Clara despertou em um quarto de hospital, com uma luz fria e ofuscante iluminando seu rosto. O zumbido das máquinas ao seu redor parecia distante, como se estivesse sonhando. Confusa e assustada, ela tentou se mover, mas a dor a fez parar. A sensação de estranhamento aumentava a cada segundo. Quem era ela? Por que estava ali? Um médico entrou, sua expressão séria. Você teve um acidente de carro, explicou com uma voz calma. Está se recuperando, mas precisamos de tempo para avaliar sua condição. Clara assentiu, tentando processar as palavras. Não sentia nada além de um vazio profundo. Olhou para o lado, onde havia uma pequena mesa com flores murchas e uma pulseira com seu nome, Clara, gravado. Era tudo o que tinha. Conforme o médico falava sobre exames e cuidados, Clara sentiu uma onda de pânico. Ela não tinha lembranças. Ninguém havia visitado, e a solidão a envolvia como um manto pesado. A memória pode levar tempo para voltar, disse o médico antes de sair. Sozinha, Clara olhou pela janela. As nuvens se moviam lentamente, como se o tempo estivesse paralisado. O desespero crescia em seu peito. Quem ela realmente era? E o que havia acontecido antes daquela luz fria? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Clara sabia que precisava encontrar respostas. Mas onde começar? Após alguns dias no hospital, Clara recebeu uma visita inesperada. Era uma enfermeira, de sorriso acolhedor e olhos compreensivos. Ela se apresentou como Ana e trouxe consigo um pequeno caderno. Eu pensei que você poderia usar isso, disse, colocando delicadamente ao lado de Clara. Clara pegou o caderno, a capa estava desgastada, mas ainda intacta. Escrever pode ajudar a recuperar suas memórias. Você pode anotar o que lembra, mesmo que sejam apenas fragmentos, sugeriu Ana. Clara hesitou, mas a ideia de colocar seus pensamentos em palavras parecia reconfortante. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia o hospital, Clara começou a escrever. As primeiras palavras eram difíceis, mas aos poucos algumas imagens começaram a surgir. Risos, uma festa, e então o nome Lucas aparecia repetidamente. Quem era ele? Por que aquele nome evocava uma sensação de familiaridade? Cada nova anotação era como uma peça de quebra-cabeça que tentava juntar. Clara se perdeu em suas reflexões, sentindo um fio de esperança em meio ao desespero. A presença de Lucas em sua mente se tornava mais forte, como se ele fosse uma âncora em sua confusão. A enfermeira a encorajava sempre que podia, dizendo que cada pequena lembrança era um passo em direção à recuperação. Determinada, Clara decidiu que precisava saber mais sobre Lucas. Quem era ele na sua vida? E o que havia acontecido entre eles? As perguntas começaram a formar uma expectativa, uma luz no horizonte de sua incerteza. As noites no hospital tornaram-se longas e inquietas. Clara, agora com o caderno sempre à mão, não conseguia parar de pensar na festa. Os pesadelos a assombravam, flashes de luzes, música alta e risadas que ecoavam em sua mente. A sensação de estar cercada por pessoas que ela não conseguia identificar a deixava cada vez mais angustiada. Certa manhã, enquanto olhava pela janela, Clara se lembrou de um momento específico. Uma dança, uma conexão intensa, e Lucas a segurando pela mão. O sentimento de alegria a envolveu, mas logo foi substituído por uma sombra de culpa que não entendia. O que havia acontecido naquela festa? Por que aquelas lembranças eram tão fragmentadas e confusas? Determinada a recuperar sua identidade, Clara decidiu pesquisar sobre sua vida antes do acidente. Começou a anotar detalhes que pudesse encontrar sobre Lucas, fotos, mensagens, qualquer coisa que a conectasse ao passado. O caderno enchia-se de perguntas e indícios, mas ainda faltava o principal, a verdade. Conforme as horas passavam, Clara sentia que a ansiedade estava se tornando insuportável. Ela precisava entender o que havia acontecido naquela noite. E mais importante, precisava entender sua conexão com Lucas. Seria ele um amigo, um amante? Cada vez mais ela sabia que encontrar as respostas era a chave para recuperar não apenas suas memórias, mas também sua própria vida. Clara finalmente tomou coragem e decidiu visitar seu antigo apartamento. O prédio era familiar, mas ao mesmo tempo parecia estranho, como uma sombra do que uma vez foi. Ao entrar, sentiu uma mistura de nostalgia e medo. O lugar estava vazio, exceto por algumas caixas acumuladas, vestígios de uma vida que não lembrava. Caminhando pelos cômodos, Clara tocou as paredes e os móveis, tentando despertar alguma lembrança adormecida. Em uma das caixas, encontrou fotos. As imagens mostravam momentos alegres. Clara rindo com amigos, Lucas ao seu lado, sempre com um sorriso que a fazia sentir-se segura.
No entanto, um vazio preenchia seu coração ao perceber que esses sorrisos agora eram apenas lembranças distantes. Um pequeno caderno, semelhante ao que Ana lhe dera, estava escondido sob algumas roupas. Clara abriu suas páginas e leu anotações e listas. A última página continha um desenho de um coração com as iniciais C mais L ao lado. O impacto dessas letras a atingiu como um soco no estômago. Ela havia sido próxima de Lucas, mas o que aconteceu entre eles? À medida que Clara revisava cada foto e cada anotação, ela sentia uma conexão crescente com Lucas, mas também uma pressão sobre os ombros. A curiosidade era intensa, mas as sombras do passado a impediam de seguir em frente. Precisava descobrir a verdade, e isso significava encontrar Lucas. Decidida a descobrir mais sobre Lucas, Clara começou a se encontrar com amigos em comum. A primeira visita foi a Sara, uma colega de faculdade que sempre foi próxima a ambos. Clara se sentou nervosamente em uma cafeteria, segurando o caderno como um talismã, pronta para ouvir. Sara parecia hesitante ao falar sobre o passado. "Você realmente não se lembra de nada?" perguntou, os olhos cheios de preocupação. Clara balançou a cabeça, e a expressão de Sara mudou de empatia para uma sombra de tristeza. Lucas, ele ficou devastado depois do acidente. As palavras atingiram Clara como um golpe. Devastado? Por quê? A ansiedade aumentava enquanto esperava que Sara revelasse mais. Vocês estavam juntos, Clara. Ele era muito importante para você. Depois daquela noite, tudo mudou. A confusão tomou conta de Clara. Mas o que aconteceu naquela noite? A pergunta pairou entre elas como uma nuvem pesada. Sara hesitou antes de responder, seus olhos desviando. Foi uma festa e houve um acidente. Algo aconteceu entre vocês. Clara se sentia perdida. As lembranças de Lucas, embora fragmentadas, eram intensas, mas agora havia um abismo de incertezas. "Onde ele está agora?" perguntou, a voz tremendo. Sara suspirou. "Ninguém sabe. Ele desapareceu, e a última vez que ouvi dele foi há meses." Com essas palavras, Clara percebeu que a verdade estava mais distante do que imaginava, mas a determinação de encontrá-la crescia a cada dia. A conversa com Sara deixou Clara em um estado de inquietação. As peças do quebra-cabeça pareciam ainda mais espalhadas, e a ausência de Lucas a consumia. Decidida a entender o que realmente havia acontecido, Clara voltou para o apartamento, sentindo que algo estava prestes a ser revelado. Enquanto revirava as caixas, uma pequena fita cassete caiu de uma delas. A embalagem estava desgastada, mas Clara reconheceu. Era uma gravação de uma festa, algo que ela havia feito com Lucas e amigos. Com um misto de apreensão e esperança, decidiu procurar um gravador. Após algum tempo, conseguiu ouvir a fita. O som estava um pouco chiado, mas a risada de Lucas se destacou. Clara sentiu seu coração acelerar. A voz dele era reconfortante. As memórias começaram a inundá-la. A dança, a alegria, mas logo a gravação capturou um tom diferente. A música foi substituída por discussões. Clara ouviu trechos sobre ciúmes e desentendimentos entre amigos. Então, uma frase a paralisou. "Se você não confia em mim, não temos futuro." A voz de Lucas estava carregada de emoção. Clara sentiu um aperto no peito ao perceber que a festa não havia sido apenas uma celebração, mas o início de uma turbulência que culminaria na tragédia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a gravação terminava. Ela havia encontrado uma parte da verdade, mas agora sabia que precisaria enfrentar o que estava escondido nas sombras de seu passado. As palavras de Lucas ecoavam na mente de Clara como um sino em um templo vazio. Ela sentou-se no chão do apartamento, o gravador ao seu lado, a fita ainda rodando em um loop. As risadas e as discussões misturavam-se, e ela se sentia dividida entre a saudade e a dor. A gravação revelou um lado de sua vida que ela não podia ignorar, uma verdade que a assombrava. Com a gravação ainda ressoando em seus ouvidos, Clara começou a questionar tudo o que sabia ou achava que sabia sobre si mesma. As memórias alegres foram ofuscadas por um peso de culpa que ela não entendia completamente. O que havia acontecido naquela festa? Por que as palavras de Lucas pareciam um lamento distante? A confusão se transformou em angústia. Clara queria saber a verdade, mas temia o que poderia encontrar. Seria possível que ela tivesse perdido não apenas a memória, mas também o controle sobre suas ações? O acidente a havia transformado em uma estranha em sua própria vida. Decidida a enfrentar esse abismo, Clara pegou o caderno e começou a escrever. Precisava organizar suas emoções, entender o que estava escondido atrás daquelas lembranças.
Enquanto as palavras fluíam, ela percebeu que cada frase a ajudava a desvendar camadas de sua identidade. Era uma jornada dolorosa, mas essencial. Para se reconectar com quem era, precisava confrontar não apenas o passado, mas também o que se tornara no presente. Determinada a descobrir a verdade sobre Lucas e seu passado, Clara embarcou em uma jornada. Cada passo era carregado de expectativa e medo. Ela fez uma lista dos lugares que frequentavam juntos, locais que poderiam oferecer pistas sobre ele e a noite do acidente. Primeiro foi ao parque onde costumavam se encontrar. O lugar estava tranquilo, mas as memórias de risadas e conversas pareciam flutuar no ar. Clara fechou os olhos e tentou se lembrar do que sentia. Ao abrir, uma onda de nostalgia a envolveu, mas também um desespero. O vazio deixado pela ausência de Lucas era insuportável. Em seguida, Clara decidiu visitar o bar onde a festa aconteceu. Ao entrar, as luzes e o cheiro familiar a atingiram como um soco no estômago. Conversas e risadas ecoavam nas paredes, mas havia uma nuvem de tristeza que encobria tudo. Ela se aproximou do bartender e perguntou sobre a festa daquela noite fatídica. Para sua surpresa, ele se lembrava, mas suas palavras eram vagas e hesitantes. A cada nova pista, Clara sentia que a verdade estava se aproximando, mas também percebia que a dor da descoberta poderia ser mais intensa do que imaginava. A jornada apenas começava. Clara estava em um estado de nervos quando decidiu que precisava encontrar Lucas. Após semanas de busca, as informações se tornaram cada vez mais escassas, mas ela não podia desistir. Sua determinação era palpável, e uma última dica a levou a um local isolado, um pequeno lago onde costumavam passar o tempo. Ao chegar, o ambiente parecia quieto e sereno, em contraste com a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Clara olhou ao redor, esperando avistar Lucas, mas a dúvida a consumia. O que ela diria? Como enfrentaria o passado? Finalmente avistou uma figura sentada à margem do lago. Era Lucas, sua expressão marcada pelo sofrimento e pela solidão. O coração de Clara disparou. Ela hesitou, mas se aproximou, sua voz quase falhando. Lucas. Ele virou-se lentamente, os olhos cansados encontrando os dela. Clara. O som de seu nome carregava uma mistura de dor e alívio. Os dois ficaram em silêncio por um momento, a intensidade do reencontro quase insuportável. Precisamos conversar, Clara disse com a voz firme. Era hora de enfrentar o que havia acontecido entre eles, de confrontar os fantasmas que os assombravam. A jornada da verdade e da redenção estava prestes a começar, e ambos estavam prontos para finalmente encarar suas memórias.